Bem-vindos à segunda aula da semana Mapa TEA-TDAH. Eu sou a Tatiana Perecim, sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e nessa série de aulas você está aprendendo algumas estratégias da minha metodologia, a Mapa TEA-TDAH, que significa Metodologia de Atendimento Psicoterápico a Adultos TEA-TDAH. Com ela, eu capacito psicólogos a oferecerem um atendimento seguro e eficaz para adultos atípicos. Essa aqui é a aula 2. Na aula 1, a gente viu uma introdução sobre neurodivergência, a gente viu a comparação entre o cérebro do autista e do neurotípico, e também falamos um pouco sobre os principais erros que psicólogos cometem, prejudicando o atendimento e principalmente o cliente por desconhecimento dessas diferenças. Se você não viu a aula 1, eu recomendo fortemente que você pare essa aula e assista a aula 1 antes de continuar. Ela é muito importante para o seu aprendizado e ela vai te dar uma base para o restante do conteúdo. Nós falamos, então, da diferença entre os cérebros dos autistas e dos neurotípicos, no que se refere principalmente à quantidade de sinapses e ao modo como isso acarreta um funcionamento diferente. Nós falamos que, por conta dessa diferença, os autistas têm algumas características que são devidas diretamente ao modo de funcionamento desse cérebro. Com essas características não tem negociação, a gente tem que aprender a manejar, mas que essa diferença nas podas neurais também causa atraso no aprendizado, na aquisição de habilidades, e que para essas características que se devem ao atraso nesse aprendizado, a gente consegue fazer estimulação complementar e ajudar os autistas a superar esse tipo de dificuldade, né? Com relação a tudo isso, então, o que é que a gente vai falar hoje? Hoje eu vou contar para vocês, então, como é que a gente maneja esses dois tipos principais de características, aquelas que são devidas à estrutura do cérebro e aquelas que são devidas a atrasos na aquisição de habilidades. Como a gente já discutiu na aula anterior, psicólogos que atuam em consultório precisam dominar esse tipo de atendimento. A demanda por profissionais capacitados para isso é urgente e essa é a sua chance de aprender da forma correta. Então, vamos lá? Quando a gente está falando das características do autismo que são diretamente relacionadas à estrutura do cérebro, a gente está falando principalmente de alterações do processamento sensorial, estamos falando da propensão à sobrecarga, da necessidade de previsibilidade, principalmente. Então, no caso dessas três características, como é que a gente maneja isso no consultório? Vamos pegar, por exemplo, a questão das alterações do processamento sensorial. Um dos passos importantes para a gente fazer aqui é, na conversa com o nosso cliente, a gente precisa explorar como é que ele percebe o mundo com relação tanto aos 5 sentidos quanto à sua própria percepção, o sentido de tato que a gente tem virado para dentro. Eu preciso clarear se as respostas usuais do meu cliente a esse tipo de estímulo, se elas estão mais ou menos parecidas e alinhadas com a maneira como a maioria das pessoas reage, ou se tem diferenças. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de alterações do processamento sensorial, a gente pode estar falando tanto de alterações para cima, no sentido da hiperreatividade, da hipersensibilidade, mas a gente também pode estar falando de alterações para baixo, da hiporreatividade e hipossensibilidade. Então, tanto naquelas coisas para as quais o meu cliente reage a qualquer coisinha ou sente algumas sensações de maneira muito intensa, quanto o contrário, aonde estão os pontos aonde ele tem uma baixa percepção de certos estímulos ou ele sente certas coisas de maneira reduzida. Quando a gente está trabalhando com isso, dado que não há uma forma de eu modificar a reatividade ou a sensibilidade desse cérebro
a esses estímulos, a gente vai precisar, primeiro de tudo, identificar estratégias que os autistas consigam utilizar para melhorar a maneira que eles interagem com tudo isso. Um exemplo bem comum, bem trivial, é do autista que tem hipersensibilidade auditiva. Então, ele fica muito incomodado com alguns barulhos, tem barulho que deixa ele desorientado, tem barulho que deixa ele assustado. Então, ele tanto tem excesso de sensibilidade mesmo, é muito barulho, machuca o ouvido, mas também ele tem reações emocionais variadas, conectadas com certas percepções auditivas. Então, por exemplo, no caso desse autista, um recurso comum da gente usar é o fone com interruptor de ruídos, ou então protetor auricular, tipo o loop, ou outros protetores que filtram sons de maneira seletiva. Aí vocês podem me dizer, né? Bom, mas fazer isso até que não é tão difícil, e de fato não é tão difícil assim. Eu sempre brinco que num planeta que já inventou os óculos escuros, já inventou o protetor auricular, já inventou tecidos de malha, já inventou todo tipo de comida, não era para a gente estar tendo sofrimento relacionado com alterações do processamento sensorial, não é verdade? E a real é que a fonte de sofrimento dos autistas no que se refere a isso, ela não é tanto a alteração do processamento sensorial, mas muito a reação das pessoas em volta ao uso desse tipo de estratégia. Então, assim, eu já tive cliente que os colegas de trabalho reclamam da pessoa trabalhar de fone, ou então cliente que os familiares acham ruim a pessoa ficar de óculos escuros no almoço de família, acham que ele está sendo antissocial. Então, assim, ó, a gente tem um nível de aprender a lidar com isso que se refere a aprender a lidar com a sensibilidade sensorial em si. Mas a gente tem um outro nível que aí vai conversar lá do outro lado com as nossas habilidades interpessoais, que está no manejo das pessoas do seu ambiente e da maneira como elas percebem e reagem ao uso desse tipo de estratégia. Então, a gente precisa sempre lembrar que para lidar com questões sensoriais, por um lado é buscar as acomodações, mas por outro é entender que tipos de reações do ambiente essa pessoa enfrenta e equipar essa pessoa para lidar com isso, para enfrentar, para problematizar, para se explicar, para recrutar ajuda, para evitar ou corrigir mal entendidos, etc. Nós temos então esses dois componentes que são muito importantes. Quando eu estou falando ainda desse cérebro, que tem lá os fiozinhos tudo ligados diferentes, né? Eu estou falando de todas as questões que estão diretamente relacionadas à sobrecarga. Então, quando eu estou falando de desregulação emocional, quando eu estou falando de episódios como meltdown, shutdown, que são episódios de perda de controle, e a pessoa vai agir de maneiras ilógicas e muitas vezes violentas contra si, contra outros, maneiras desproporcionais, etc. A gente vê muita gente por aí tentando trabalhar a regulação emocional com estratégias de regulação emocional, e isso para autistas não vai funcionar bem. A gente precisa entender que tipos de circunstâncias estão gerando sobrecarga para esse cérebro. Então, como é que eu entendo sobrecarga? Sobrecarga é uma situação onde o cérebro tem mais coisa para processar do que recurso, energia, glicose, etc., tempo, então ele tem mais coisa para processar do que cabe processar agora. Isso tanto pode se dever a excesso de demanda de processamento, quanto à escassez de recursos. Aqui a gente tem uma informação super importante e que pouquíssima gente conversa. Mudanças na quantidade de glicose disponível no sangue do autista podem aumentar ou diminuir a probabilidade desse autista entrar em sobrecarga. Então, uma primeira providência, sabe aquele caso da pessoa que fica de muito mau humor quando ela está com fome? No caso dos autistas, isso pode ser extremo.
Eu já tive alguns casos de clientes que tinham meltdown de forma muito esporádica, era raro, então não é uma pessoa que está vivendo numa situação que ela está entrando no meltdown toda hora, mas quando elas têm esses meltdown mais esporádicos, você vai entender a situação e sempre envolve algum enguiço que aconteceu e a pessoa pulou uma refeição e aí 4 horas depois está completamente desregulada. Então, uma das primeiras coisas a observar é essa: olha, eu preciso diminuir a quantidade de informação a processar e eu preciso garantir um suprimento constante de glicose, de oxigênio, de tudo que esse cérebro vai precisar para funcionar. Acho que essa aqui é uma das soluções mais simples que a gente tem, né? Mantém o autista alimentado. A gente também pode falar de dietas que mantêm a glicose mais estável, que são coisas que ajudam. Mas não tem solução que seja tão simples assim quando o problema é realmente excesso de demanda de processamento. Olha, o que é processamento cerebral? Processamento cerebral é qualquer serviço que o cérebro precise fazer lá dentro. Eu já vi pessoas com conhecimento muito superficial de autismo dizendo que meltdown em autista acontece só por sobrecarga sensorial. Isso absolutamente não é verdade. O meltdown pode acontecer por qualquer tipo de sobrecarga de trabalho mental, sobrecarga emocional, sobrecarga cognitiva, sobrecarga sensorial também, sobrecarga de informação a ser processada, seja lá qual for a fonte dessa informação. Uma coisa que, um exemplo que eu sempre dou para que a pessoa possa entender o que é sobrecarga de processamento. Então, imagine que eu chego na minha casa, eu moro num prédio, eu chego até o meu andar, eu abro a porta da minha sala. A hora que eu abro a porta, a cena que eu vou ver ali é um sofá, que eu já sei onde está, um quadro, que eu já sei onde está, uma mesa, que eu já sei onde está. Aquela cena, meu cérebro já viu ela tantas vezes que ele não precisa processar aquela cena para saber como é que ele anda naquele cômodo, para saber como é que ele chega até a porta sem trombar em nada. Esse processamento já está feito, esse percurso é familiar. Então, o meu cérebro abriu a porta ali, ele viu a cena, ele só falou assim, ó, tá, e eu entro em casa numa boa. Agora, imagine que eu entro num apartamento de alguém, que por alguma razão a pessoa me deu uma chave e pediu, vai lá, pega um negócio para mim na cozinha, mas é um apartamento de uma outra pessoa. A hora que eu abro a porta, eu vejo uma cena toda desconhecida, e para eu entender qual é o caminho que eu tenho que fazer, da onde eu estou até a cozinha, sem trombar em uma mesa, sem entrar na porta errada, sem nada. Então, eu vou precisar olhar aquela cena e eu vou precisar processar, eu vou precisar entender o que é mesa, o que é sofá, o que é caminho, o que é porta, onde está a cozinha, o que eu tenho que fazer, eu chego lá, eu tenho que... Então, a quantidade de raciocínio necessária para operar dentro de um ambiente que eu conheço, ela é infinitamente menor do que a quantidade de raciocínio necessária para operar num ambiente desconhecido. Da mesma maneira, mesmo se o ambiente é conhecido, mas hoje está cheio de gente, sendo que normalmente nunca tem esse tanto de gente, eu tenho uma diferença aqui que vai exigir que o meu cérebro raciocine mais do que o comum para poder circular naquele ambiente. Então, isso são exemplos de demandas de processamento. Quando a gente começa a entender isso, e a gente começa a entender a relação entre sobrecarga de processamento e perda de autocontrole, desregulação emocional, risco de meltdown e shutdown, a gente também entende a necessidade de previsibilidade, a necessidade de familiaridade. Então, qual que é o caminho aqui para a gente fazer o atendimento? Eu preciso ensinar o meu cliente a reconhecer que tipos de situações geram demanda de processamento para o cérebro dele. E eu vou precisar ensinar o cliente que o cérebro dele vai ter uma quantidade de processamento que ele aguenta fazer por dia e é aquilo. Normalmente parece insuficiente. Então, sempre que eu conseguir ter um dia mais dentro de uma rotina, fazer uma coisa do mesmo jeito que eu já fiz em lugares mais conhecidos, eu consigo ter um dia mais produtivo, porque eu tenho
descanso do meu cérebro e eu tenho capacidade de usar a capacidade de processamento desse cérebro para resolver problemas. Sempre que eu fui parar num contexto mais desconhecido, num lugar novo, fazendo uma coisa nova, uma situação onde houve um imprevisto, saiu tudo do esquadro, eu ia fazer o mesmo caminho de sempre, cheguei lá hoje, o caminho estava interrompido, eu vou ter que mudar o meu percurso, então eu tenho que pensar tudo de novo, pera, por onde eu vou, o que eu faço? Eu preciso aprender a reconhecer esse tipo de coisa como gerador de sobrecarga. Número 2, eu preciso começar a aprender quais são os sinais que o meu cérebro dá de que eu estou entrando em sobrecarga. Os mais comuns são uma sensação meio de confusão, de atrapalhamento, de parece que eu estou tentando pensar e o cérebro não vai, parece que está meio enevoado. Uma sensação de dor de cabeça, a cabeça começa a doer do nada, em geral, também é um sinal de sobrecarga. E alguns tipos de situações que vão se tornando mais difíceis de controlar. Uma irritabilidade que surge por conta de coisas que normalmente não me deixariam irritado. Tudo isso é sinal de que o cérebro está entrando em sobrecarga e essa irritabilidade é um sinal que o seu cérebro está pedindo assim, ó, se afaste desse contexto. Eu preciso aprender a reconhecer esses sinais e aprender a criar circunstâncias aonde eu possa descarregar essa sobrecarga do meu cérebro antes de eu partir para a próxima tarefa. Num ambiente ideal, então eu iria trabalhar ou iria estar o tempo todo num local aonde, havendo percepção de sobrecarga, tenha uma salinha onde eu possa ficar quieta, sozinha, de preferência num ambiente pouco iluminado, num ambiente silencioso, que eu possa ficar lá alguns minutos até eu sentir que a sobrecarga passou. Por que é que ficar quieta numa salinha no escuro de olho fechado resolve? Porque você está num ambiente onde não tem nenhuma demanda de processamento para o seu cérebro. Então, se eu cheguei ali, eu sentei, eu fechei meu olho, o ambiente é silencioso, eu fiquei parada ali por 5, 10 minutos, não preciso meditar, não preciso nada. Só preciso deixar meu cérebro acabar de rodar as coisas que ele já está rodando, que aquela sensação de zonzeira, de atrapalhamento, aquela dor de cabeça vão sumindo. Sumiu, voltei ao normal, consigo retomar o meu trabalho, ou seja lá o que eu estava fazendo, eu meio que zerei o jogo, então a chance dessa sobrecarga progredir até chegar lá na frente, num ponto onde meu cérebro começa a desligar o lobo pré-frontal e eu começo a agir de maneiras completamente instintivas, essa chance vai diminuindo cada vez mais. Então, no que se refere a manejo de sobrecarga, a meta é que o autista consiga ficar tão craque nisso e consiga encontrar esses espaços de descarrego de sobrecarga no seu dia a dia a ponto dele chegar na meta de 0 meltdown. Eu tenho uma cliente que ela está fazendo a contabilidade lá. Então, assim, quando ela ficou um mês sem ter um meltdown pela primeira vez na vida, ela veio comemorar um mês sem meltdown. E agora ela tá indo, tá? Passando os meses e aí a gente tá brincando que a nossa meta é 1 ano sem meltdown, né? De fato, essa meta é muito importante porque não há qualidade de vida possível numa situação onde você está tão sobrecarregado a ponto de entrar num meltdown. Aí, de novo, vocês vão ver que no que se refere a manejar o cérebro, até que nem é tão difícil. Se basta você ficar quieta 15 minutos num canto onde ninguém está te amolando, não era para ser tão difícil. De novo, uma das dificuldades que os clientes vão encontrar é como é que as pessoas ao redor deles vão olhar e vão interpretar essas pausas. De novo, a gente precisa trabalhar com muita clareza a capacidade do cliente de explicar o que está acontecendo, justificar a sua necessidade e batalhar pela sua possibilidade de estar confortável dentro dos ambientes, no mínimo tão confortável quanto os neurotípicos estão. Isso vai esbarrar lá do outro lado
quando a gente for falar da discussão sobre as questões de linguagem e sociabilidade. Vocês estão vendo que muitas vezes a fonte de sofrimento do autista realmente não está nas suas características, mas está nos impedimentos que ele encontra por conta de percepções das pessoas neurotípicas quando ele tenta se regular. Com relação à necessidade de previsibilidade, ela entra dentro desse pacotão da diminuição de sobrecarga de processamento. A gente vai precisar olhar também para o fato de que, embora para qualquer pessoa um ambiente completamente novo gere uma necessidade de processamento, a gente tem uma questão abaixo dessa que é: autistas são mais sensíveis do que neurotípicos a mudanças no ambiente. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se uma pessoa neurotípica, ela entrou na casa dela, abriu lá a porta da sala, o sofá está no mesmo lugar, a mesa está no mesmo lugar, o tapete está no mesmo lugar, mas tem um quadro diferente na parede, dado que está quase tudo no mesmo lugar, o cérebro do neurotípico consegue sozinho dizer que a mudança nesse quadro é irrelevante, que isso não significa que ele precisa repensar como é que ele opera dentro daquele ambiente. Então, basicamente, o cérebro do neurotípico é capaz de ignorar mudanças pequenas. O cérebro do autista, não. Se eu entro na sala e está o sofá no mesmo lugar, a mesa no mesmo lugar, o tapete no mesmo... tem um quadro num lugar diferente. O cérebro vai parar e vai falar: opa, pera, o que é isso? Isso aqui não estava aqui. E aí ele tem aquela reação, ele não evita de processar essa diferença com a mesma facilidade que o cérebro dos neurotípicos. Isso é uma outra característica que está relacionado tanto com as alterações do processamento sensorial, quanto na capacidade de funcionamento do lobo pré-frontal, porque é ele quem diz para o resto do cérebro quais daqueles estímulos são relevantes e precisam ser processados e quais podem ser ignorados. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente tem que pessoas autistas, primeiro, elas precisam de ambientes e contextos familiares, e segundo, o critério de familiar para o autista ele é mais rígido do que o critério de familiar para o neurotípico. A partir do momento que a gente entendeu isso, a gente vai precisar entender qual é a rotina do nosso cliente, com o que ele trabalha, onde que ele estuda, quais são as possibilidades que ele tem de criar rotinas, de criar maneiras de circular pelos mesmos ambientes e como é que eu consigo implementar a maior quantidade possível de familiaridade e de previsibilidade na vida dessa pessoa. Nessa hora eu já imagino que tem um monte de gente se perguntando assim: mas Tatiana, como assim a gente vai tentar organizar tudo? A vida não é totalmente organizável. Se eu estimulo o meu cliente a manter tudo dentro de uma rotina, como é que ele vai lidar com o imprevisto? Eu não tenho que ensinar ele a lidar com o imprevisto? E a resposta é que não, gente, porque lidar com o imprevisto não é uma coisa ensinável. O imprevisto é justamente aquilo que deu errado e que não tem como eu me preparar para ele a priori. Na hora que o imprevisto acontece, só me resta parar, olhar para o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, coletar dados sobre o que está acontecendo, processar tudo de novo e sair com uma resposta. Quando que o autista é mais capaz de fazer isso? Quando o cérebro dele está mais descansado. Então, é paradoxal, mas quanto mais rotina, quanto mais previsibilidade eu coloco na vida de um autista, mais o cérebro dele descansa e se torna capaz de fazer todo o processamento necessário para resolver a situação na hora que um imprevisto acontece. Agora, se o autista já está vivendo dentro daquele caos, e aí, a hora que ele já está exausto, já está à beira da sobrecarga, já está com dor de cabeça, já está tudo, ainda por cima acontece um imprevisto, você achar que nessa circunstância ele vai ser capaz de lidar com aquilo é irreal. Então, a gente tem aqui uma situação que pode ser contraintuitiva para muita gente. Eu já vi muita gente falar que tem que ensinar o autista a não precisar da rotina. Errado. Eu preciso ajudar o autista a estabelecer a maior quantidade de rotina e de previsibilidade possível,
visando que na hora que alguma coisa saia dos planos, saia dos trilhos, ele esteja com o cérebro descansado e consiga absorver o que aconteceu, entender o que aconteceu, processar o que aconteceu e decidir o que é que ele vai fazer em seguida. Porém, quando a mudança é previsível, existem algumas estratégias que a gente consegue usar para diminuir o impacto dela. Então, vamos supor que eu vou redecorar a minha casa. Então, eu tenho a minha casa, que tem lá, a minha sala está de um jeito, a cozinha está de um jeito, mas eu resolvi que eu vou trocar a mobília toda da casa, vou comprar tudo novo. Para um neurotípico, isso pode parecer ótimo, né? Para um autista, é um pouco apavorante. O que a gente pode fazer? Se eu, por exemplo, contratei um profissional de design, essa pessoa fez a maquete eletrônica da casa com os novos móveis, nos novos lugares, nas novas cores, etc. Então, eu posso, antes de começar a mexer na casa, eu posso entrar, olhar aquilo e me familiarizar com essas novas imagens sobre a minha casa que eu vou ver quando eu mudar a mobília. Quanto mais familiarizado eu estiver com o projeto, menos o meu cérebro vai estranhar a mudança quando ela acontecer. Isso também vale para mudanças menores. Então, vamos supor, não é que eu vou mudar tudo, contratar um projeto e tal, eu só vou mudar o sofá. O que eu posso fazer? Olha, antes de eu efetivamente comprar o sofá, sei lá, eu entro lá na internet, eu vejo a imagem do sofá, eu vejo a cor do sofá, eu meço o tamanho do sofá, e aí eu vou lá na minha sala e eu meço ali e eu faço uma imagem mental de onde esse sofá vai ficar. Eu pego aquela imagem do sofá da internet e eu projeto ali, eu tento imaginar como é que esse ambiente vai ficar com o novo sofá no novo local. A partir do momento que eu criei essa imagem na minha cabeça, o dia que o sofá chega, eu já tenho uma parte dessa nova informação processada. Eu não preciso tomar aquele susto e tentar aprender como é que eu circulo naquela sala. Não, eu já tive um momento de fazer uma aproximação mais gradual da mudança. Eu fui me acostumando com aquela mudança aos poucos. Isso vale para todas aquelas mudanças que acontecem sob o nosso controle, né? Então, mudei de emprego. Como é que eu posso fazer? Olha, eu posso, antes de eu começar a trabalhar lá, eu posso fazer o caminho da minha casa de carro até lá e voltar, para eu primeiro me acostumar com o caminho. Então, no dia que eu for lá a primeira vez, por exemplo, o caminho da minha casa até lá já está familiar. Eu chego para o trabalho no primeiro dia e eu estou com o cérebro descansado. Eu entro para trabalhar e aí, nesse primeiro dia, a minha meta vai ser só entender onde estão as coisas. Amanhã eu entro, chego de carro sem sobrecarga, porque eu já me familiarizei, eu entro no prédio porque eu já me familiarizei, e aí eu vou entender qual é o trabalho. Então, assim, ó, toda vez que eu puder fazer aproximações graduais à mudança, toda vez que eu tiver a chance de me familiarizar de antemão com algum aspecto da mudança que vai acontecer, eu estou diminuindo essa demanda de processamento toda num dia só, eu estou distribuindo essa demanda ao longo de vários dias, e a chance do meu cérebro conseguir processar isso sem grandes transtornos aumenta muito. Então, essas técnicas de aproximação gradual a mudanças previstas e do minimizar a quantidade de mudanças ou de imprevistos no meu dia, elas permitem que eu descanse o meu cérebro o suficiente para conseguir lidar com os imprevistos quando eles realmente acontecerem. Ao mesmo tempo, na medida em que esse cérebro hiperconectado, ele é um cérebro monotarefa, eu vou ter muita dificuldade de fazer coisas em simultâneo ou de ficar trocando de tarefa toda hora. Eu vou precisar começar uma coisa e ir com essa coisa até o fim antes de terminar e mudar de atividade. A gente também vai precisar ensinar o autista a reconhecer essas características e ensinar o autista a explicar sobre isso para as pessoas no seu entorno e para organizar suas rotinas de trabalho, suas rotinas do dia a dia, das maneiras mais favoráveis para o funcionamento desse cérebro. Resumo da ópera.
Tem muita coisa relacionada com essa área onde a gente está falando das características do autista que tem a ver diretamente com a estrutura do seu cérebro, que até que para resolver nem é tão difícil se não fosse a maneira como a sociedade neurotípica protesta contra esse tipo de circunstância. Então, metade do trabalho tem a ver com ajudar o autista a entender o funcionamento do seu próprio cérebro. A outra metade tem a ver com entender como é que o autista maneja os demais adultos, principalmente os neurotípicos, que convivem no mesmo ambiente que ele. Com isso, a gente teve aqui uma primeira noção de como é que eu trabalho na psicoterapia com essas questões que são diretamente relacionadas à maneira como esse cérebro funciona, aquelas questões que são mais, digamos assim, definitivas, que não vão mudar. O autista vai fazer 150 anos de terapia e ele ainda vai estar do mesmo jeito. Na segunda metade dessa aula, ou seja, daqui a pouquinho, conta até 10, respira, dá uma pausa, toma uma água, um cafezinho e volta, a gente vai falar do outro lado da moeda. Como é que eu lido com todas as questões que estão relacionadas aos atrasos na aquisição de habilidades? Vamos lá? Quando a gente está falando das questões que ficaram atrasadas nos processos de aprendizagem dos autistas por conta das diferenças nas podas neurais, a questão que mais aparece no consultório como queixa é as dificuldades relacionadas à função executiva. Como eu já disse no vídeo 1, função executiva é o trabalho dessa parte aqui do cérebro, o lobo pré-frontal, que fica logo atrás da nossa testa. E o lobo pré-frontal, o trabalho dele é selecionar de tudo aquilo que a gente sabe fazer, o que é que a gente vai fazer agora. Ele vai selecionar isso de forma estratégica, ele vai selecionar isso com vistas a objetivos de longo prazo e etc. Sendo assim, a gente consegue ver que habilidades como controle de impulso, habilidades como a capacidade de tolerar atraso de gratificação, capacidade de fazer um planejamento e cumprir o planejamento, capacidade de ter controle inibitório, de não fazer coisas que eu tenho vontade de fazer agora porque elas não são a melhor coisa, etc. Todas essas habilidades, elas estão dependendo do trabalho do lobo pré-frontal. E o aprendizado de como é que a gente funciona dessa forma fica prejudicado. Bom, quando a gente vai atender adultos, no que se refere a funções executivas, atrasos relacionados com funções executivas, que são, na verdade, a principal questão presente no TDAH também, a gente está falando de processos de aprendizagem, de autocontrole, de controle inibitório, de selecionar comportamentos e etc. Num primeiro momento, então, eu vou precisar trabalhar com o autista ou o TDAH a identificação de situações da vida dele onde o que falhou foi a função executiva, onde o problema que ele teve se deve a dificuldades em fazer as coisas desta maneira mais organizada. Eu vou trabalhar com o autista uma série de habilidades. É como se a gente tivesse, num primeiro momento, eu brinco que é ensinar a usar o HD externo. Ou seja, num primeiro momento, eu vou precisar fazer um uso muito intenso e muito efetivo de coisas como planner, planilha, tabela, alarme, uma série de lista, coisas que vão ajudar a diminuir o tamanho da carga de função executiva para o meu cérebro. Por que a gente precisa fazer isso se eu estou falando de uma habilidade que pode ser aprendida? Justamente porque ela pode ser aprendida, mas a gente não costuma ter bons resultados de aprendizado quando a gente já joga a pessoa num nível de exigência enorme. Então, por exemplo, você vai aprender a falar inglês. Olha, se você chegar numa aula de avançado, onde está todo mundo conversando fluentemente, falando o tempo todo em inglês, a chance que você vai conseguir começar a aprender inglês assim, ela é pior.
Mas se você vai numa aula de básico, onde a professora está, num primeiro momento, sinalizando em português o que ela vai ensinar, você está treinando aquelas frases mais básicas, você está entrando em contato com as estruturas gramaticais mais comuns, esse aprendizado tem muito mais chance de acontecer, não é? Quando a gente tem um adulto que chegou na vida adulta a altíssimas demandas de função executiva, e ele com um repertório mínimo de função executiva, se eu começar a querer que esse cara atenda essas demandas num primeiro momento, ele não vai conseguir. Eu preciso diminuir o grau de dificuldade da tarefa. Por isso que nesse começo a gente utiliza muito dessas ferramentas como uma forma de diminuir a carga daquilo que o cérebro está tentando aprender. Aos poucos eu vou fazendo treinos de hierarquização de estímulos, treinos de priorização de tarefas, treinos de identificação de consequências atrasadas de atitudes no presente, e eu vou cada vez mais incentivando que esse cliente esteja raciocinando dentro desses termos com auxílio de todas aquelas ferramentas que a gente elencou. Aos poucos, o cérebro dele vai ganhando, vai melhorando a capacidade de fazer esse tipo de coisa por conta própria. A depender do tipo de vida que esse adulto tem, então, sei lá, por exemplo, no meu caso, que eu sou a minha própria chefe, eu tenho que controlar o meu próprio trabalho, eu tenho que eu sozinha saber quando é que eu tenho que vir aqui gravar essa aula, e não tem ninguém que me mande, também não tem ninguém que coloque a consequência eu vou sentir lá meses depois, porque meu consultório começou a ficar esvaziado, porque eu não estou mais divulgando meu trabalho, sei lá. E aí lá na frente já é tarde demais para fazer alguma coisa. Então, eu, por exemplo, vivo num contexto de alta demanda por função executiva. Mas eu até acho que o meu caso nem é o pior. Quando a gente está atendendo mães atípicas, né? Então, uma mulher autista que tem todas as demandas da vida adulta aí, mas todas as demandas da maternidade e etc. Em geral, esses são os casos em que o nível da demanda ele é estratosférico. E aí, o que você vai conseguindo aqui aos poucos, com o uso de todas essas ferramentas, essa mulher toma controle da vida dela e gradualmente a gente vai melhorando a fluência dela nessas atividades. É possível que até o fim da vida, em alguma medida, ela ainda precise desse tipo de ferramenta. Mas a gente precisa lembrar que isso também acontece com neurotípicos, né? O nosso cérebro não foi feito para lembrar do compromisso que a gente tem na quarta-feira às 4 horas. Nosso cérebro foi feito para caçar e colher frutinha na floresta, né? Então, a exigência de função executiva na vida de um adulto agora do segundo quartel do século XXI, ela é muito alta. Em alguma medida, todo mundo precisa de utilização desses HDs externos. Mas a capacidade de autogestão da pessoa vai aumentando gradativamente ao longo do atendimento, até chegar num ponto em que a vida dela está assim, controlável, um ponto em que o autocuidado está feito, as consultas médicas preventivas estão feitas, o trabalho está em dia, as pessoas da sua vida estão atendidas, enfim, né? Quando você conseguiu dar conta de planejar estrategicamente como é que você vai usar o seu tempo a cada momento. Quando a gente está falando das dificuldades de linguagem nos adultos atípicos, uma parte delas também é trabalhada junto com a questão das funções executivas. Então, por exemplo, quando você tem aquele autista que ele chega no consultório, você faz uma pergunta, ele começa a responder, mas daí ele começa a falar de outra coisa, dessa coisa ele pula para outra coisa, de outra coisa ele pula para outra coisa, de outra coisa para outra coisa. Chega uma hora que nem você sabe mais do que ele está falando. Esse autista, por que ele está se comunicando dessa maneira? Ele tem uma dificuldade com função executiva, provavelmente ele tem uma memória de trabalho que é um pouco ruim, assim sendo quando ele começa a responder a pergunta, logo ele já esqueceu qual era
o assunto da pergunta, mas esse negócio que ele está falando agora lembrou ele de uma outra coisa, e como ele também não tem um bom controle inibitório, essa coisa daí ele começa a falar dessa coisa, lembra da outra coisa, e aí vai conectando um monte de assuntos um atrás do outro, assim. Porém, veja, essa fala, ela não está estrategicamente construída para responder a pergunta. Ela está aleatória, eu estou rodando aleatoriamente por todos os assuntos que passam no meu cérebro. A maneira da gente lidar com isso, além de explicar, né, para o autista por que isso prejudica a comunicação, como é que o ouvinte se sente, o fato de que não está havendo realmente uma troca de informação ali naquele momento, está prejudicando severamente a capacidade desse autista de estabelecer vínculo com aquela pessoa. Quando a gente é o psicólogo nesse caso, a gente mesmo sente, parece que a gente fica meio frustrado na sessão desse cliente, não é um cliente bacana de atender. O treino de função executiva vai ajudar esse autista a conseguir entender que quando ele vai responder uma pergunta, ele precisa manter a questão da pergunta em mente e escolher estrategicamente quais fatos ele menciona na tentativa de responder aquela pergunta. Então, de novo, a gente começa a ver que, no que se refere a atrasos na aquisição de habilidade, o atraso em uma habilidade vai atrasar a aquisição de todas as outras habilidades que, em alguma medida, dependem daquela primeira. Quando a gente está falando de linguagem, porém, a gente não tem só as dificuldades relacionadas com função executiva. Nós temos também dificuldade na aquisição de alguns aspectos específicos da linguagem. Quando a gente está falando em análise do comportamento, quando a gente está falando assim, de descrever o mundo ou de fazer perguntas, fazer pedidos, a gente chama esses dois tipos de fala de tato, descrição do mundo, e mando, um pedido, uma solicitação. Em geral, os autistas que são verbais, eles dominam bem essas duas funções, mas a linguagem tem outras funções para além dessas. Uma delas, por exemplo, é o intraverbal, que é uma coisa que você fala só porque uma outra pessoa falou uma outra coisa. E isso não está comunicando conteúdo. É como se eu estivesse estabelecendo uma ligação telefônica e estou vendo se a pessoa está em contato comigo. Sabe quando você liga a câmera do Zoom e você fala, fulano, você está conseguindo me ouvir? Ah, estou conseguindo te ouvir. No caso do Zoom, isso é uma troca efetiva de conteúdo. Mas no caso do, oi, tudo bem? E aí, tudo bem? Ah, tudo bem. Isso é uma comunicação que ela não serve para trocar conteúdo, mas ela serve para estabelecer que uma outra forma de comunicação verbal pode acontecer. É como eu costumo dizer para os meus clientes que o oi, tudo bem e tal, ele é como se fosse o anticâmbio, né? Quando você está falando no rádio, quando você fala a sua mensagem, você terminou a sua mensagem, você fala câmbio, que é uma forma de dizer para outra pessoa, ó, eu terminei, agora você pode falar. O oi, o tudo bem, o bom dia, esses intraverbais de maneira geral, eles têm muitas vezes essa função de anticâmbio, que é assim, ó, oi, eu vou começar a falar, tá? Então, oi, tudo bem? Como é que você tá? Significa, oi, eu vou começar a estabelecer uma relação aqui com você, vou falar alguma coisa, tá ouvindo? Está atento, né? Esse tipo de comunicação na qual a função da linguagem não é troca de informação, existe uma outra função, que muitas vezes está relacionada com vínculo e etc., é um dos tipos de linguagem que os autistas têm dificuldade de adquirir. O autista é um cara que ele é muito focado no conteúdo da linguagem e ele é pouco focado nos aspectos interrelacionais da linguagem. Então, ele acaba tendo dificuldade com isso. Ele tem, mais ainda, dificuldade com uma coisa que a gente chama de autocrítico, que são aspectos da linguagem que servem para direcionar a atenção do ouvinte. Então, quando eu falo assim, ó, gente, na próxima aula eu vou falar de uma coisa muito importante. Essa fala, ela é um autocrítico, ela está querendo direcionar a atenção dos meus ouvintes para o tal conteúdo que vai estar na próxima aula. Esse é um tipo de autocrítico bem explícito, mas existem outros autocríticos mais sutis, como, por exemplo, variações no tom de voz da nossa frase. Então, quando eu falo assim, ao invés de eu falar, autistas têm dificuldades com linguagem, principalmente funções mais sutis. Se eu falar assim, olha, autistas têm dificuldade com a linguagem, principalmente naquelas funções mais sutis da linguagem. Então, eu estou dando uma
ênfase nas palavras mais importantes da minha frase, que ajuda o ouvinte a compreender e manter o foco dele naqueles aspectos, né? Tem palavras nas frases que são centrais, tem outras que são meio recheio. Eu estou ajudando o meu ouvinte a manter a atenção dele naquela parte mais significativa da frase. Isso é um outro tipo de função dentro das habilidades linguísticas que o autista tem dificuldade de aprender. Então, é muito comum que a gente encontre autistas por aí que têm uma fala monocórdia, eles têm muito pouca expressão facial, muito pouco gesto, muito pouca variação no tom de voz, e esses são aspectos de aprendizado do uso da linguagem que transformam a sua fala numa fala mais efetiva, com maior capacidade de comunicar conteúdo e que, de novo, precisam ser explicitamente ensinadas aos autistas, mesmo aqueles autistas que parecem muito fluentes. Quando a gente começa a observar esse tipo de função mais sutil da linguagem, a gente vai perceber que há falhas. Um terceiro ponto de falha muito comum é o uso da linguagem não como ferramenta de descrição do mundo, mas como ferramenta de resolução de problemas. Então, assim, o autista muitas vezes se embanana em circunstâncias onde, para resolver um problema, eu tenho que dizer uma coisa que não é exatamente bem assim que a coisa é. Eu tenho que, entre aspas, fazer uma mentira, ou o que é mais comum, eu tenho que selecionar aspectos da realidade que eu vou e não vou mencionar na hora de tentar usar a linguagem para resolver um problema, né? Esse tipo de situação também costuma deixar os autistas muito confusos. Como eu já usei a palavra, né? Estrategicamente eu vou decidir o que eu falo, o que eu não falo, tem um componente de função executiva, mas tem também um outro componente, que é o que no popular a gente chama de literalidade, que é o apego do autista ao uso da linguagem como ferramenta de descrição do mundo, que é o primeiro uso que a gente aprende lá quando a gente é criança. Então, quando você está aprendendo que, olha, o nome disso aqui é azul, você está aprendendo qual é a palavra que a gente usa para descrever esse tipo de cor, né? Esse uso é um dos mais básicos e é um dos primeiros que a gente aprende, e como para esse uso o autista teve muita chance de treinar, é raro que um autista verbal, é raro que ele chegue na vida adulta sem a capacidade de fazer isso, mas muitas vezes, como ele praticamente só conhece essa função da linguagem, ele acaba se referindo às coisas sempre de maneira muito literal, não conseguindo entender que às vezes a gente usa a linguagem de uma forma mais fluida para facilitar que certos problemas sejam resolvidos ou que certos conteúdos sejam comunicados. Aqui, de novo, a gente precisa de treino, né, de uma explicação disso, de criar na psicoterapia situações onde a gente possa treinar esse tipo de uso para que o autista possa desenvolver e ganhar fluência nessas habilidades. Ainda, as questões relacionadas à sociabilidade. Então, até por conta do fato do cérebro do autista ter uma estrutura diferente do neurotípico, ele tem algumas propensões dentro do que a gente classifica como comportamento social que são diferentes do neurotípico. A primeira delas é o autista, ele é menos sensível do que o neurotípico à conformidade social. O que quer dizer isso? Conformidade social é se comportar da mesma maneira que todo mundo está se comportando. Do ponto de vista do neurotípico, o simples fato de que está todo mundo fazendo uma coisa de um jeito já é razão mais do que suficiente para ele entender que ele tem que fazer aquela coisa daquele mesmo jeito. É uma propensão tão intensa que muitas vezes gera até comportamento irracional, que a gente classifica como comportamento de manada, sair fazendo uma coisa só porque todo mundo está fazendo sem nem saber direito por que eu estou fazendo aquilo. Essa é uma propensão muito intensa no neurotípico, mas ela não é tão intensa para o autista.
Eu costumo dizer que assim, ó, se de repente começar todo mundo a ir para lá, os neurotípicos, quando eles veem todo mundo indo para lá, eles decidem que eles também têm que ir para lá. Eles não sabem nem por quê, mas se está todo mundo indo, eu tenho que ter também. Tem que ir também. Enquanto isso, o autista é o cara que está encostado no canto, olhando para aquilo e falando assim, nossa, por que será que está todo mundo indo para lá? Será que está acontecendo? O fato de que todo mundo vai não é o suficiente para ele achar que ele tem que ir. Enquanto ele não entender ir para lá, para quê, fazer o quê, ele não vai. Essa diferença, ela tem. No curso eu explico algumas hipóteses evolutivas sobre essa diferença e como é que essa diferença favoreceu a sobrevivência das pessoas todas dos grupos sociais onde haviam muitos neurotípicos e alguns autistas. Mas o fato é que, hoje em dia, o que acaba acontecendo é que quando os neurotípicos veem aquele autista não se comportando da mesma maneira que os neurotípicos, eles não conseguem interpretar isso como, o cara é autista, eles interpretam como, ele não quer fazer parte do nosso grupo. Neurotípicos sentem essa divergência no comportamento como uma forma de rejeição e inconscientemente reagem hostilizando aquela pessoa. Então, muitas vezes a gente tem autistas que têm dificuldades de se enturmar e de se sentirem acolhidos em determinados grupos, e às vezes você observa assim e parece que não existe uma razão para aquilo acontecer. Quando você retira essa questão da conformidade social, então a gente faz, ou se o autista achar que dá, né, sair se comportando de maneira parecida, mas em geral, quando o autista nomeia explicitamente, galera, não tô indo junto porque eu não entendi por que vai, mas a hora que vocês chegarem lá, vocês me contam o que está acontecendo, que eu quero saber. Né? Quando eu comunico meu desejo de pertencimento ao grupo, independentemente do fato que eu não vou fazer a mesma coisa que vocês, isso costuma resolver uma quantidade muito maior do que a gente imaginava de dificuldades sociais dos autistas. Então, aqui a gente está falando de uma questão aonde metade do problema é o autista entender qual é a propensão dele, qual é a propensão do neurotípico, por que existem essas diferenças e como é que essa diferença é sentida por quem está lá do outro lado. E, ao mesmo tempo, eu vou estar ajudando esse autista a encontrar maneiras que sejam confortáveis para ele de superar essa divergência. Eu não preciso necessariamente sair fazendo tudo igual a todo mundo para conseguir ser aceito no grupo, mas eu preciso acalmar essa percepção intuitiva de rejeição que o grupo está tendo a partir do meu comportamento. Quando eu nomeio que eu quero sim participar do grupo, mesmo eu não indo, olha, gostaria muito de ir com vocês, mas por razão XY não vou, isso diminui essa situação de tensão, de desconforto emocional que acontece. Então, aqui a gente está falando, é lógico que é uma aula só, então eu estou falando meio rápido, meio por cima, mas estamos falando de um dos princípios aí de habilidades sociais que a gente precisa trabalhar com os autistas, que é o seu jeito de ser, ele é interpretado pelos neurotípicos de maneiras que deixam os neurotípicos aflitos. E aí a gente precisa encontrar maneiras confortáveis para o autista de acalmar os neurotípicos. Eu sempre brinco que um autista bem-sucedido socialmente é um autista que passa o dia inteiro acalmando o neurotípico, né? Você chega e você não quer dar beijo, o neurotípico já acha que você está rejeitando ele. Não, eu só não quero a sensação de encostar no meu rosto. Enfim, a gente vai aprendendo a se traduzir para os neurotípicos e vai aprendendo a contornar esse tipo de erro de interpretação que eles fazem do nosso comportamento. Além disso, e mais ou menos na mesma linha, uma outra diferença importante é que neurotípicos são intuitivamente muito responsivos a critérios hierárquicos. Então, de novo, para um neurotípico, o fato de que o chefe mandou fazer uma coisa já é razão suficiente para fazer essa coisa. Enquanto que para o autista, essa sensibilidade é menor. Então, assim, ó, o chefe mandou fazer uma coisa, mas o autista está lá pensando se aquilo é uma boa ideia.
Ao mesmo tempo, o faxineiro deu uma ideia boa, o autista vai se sentir mais propenso a fazer a coisa que o faxineiro sugeriu, porque a ideia é boa, e menos propenso a fazer a coisa que o chefe sugeriu, porque a ideia é ruim. Ele vai. O fato de que um é chefe e outro é faxineiro é menos impelidor de comportamento para os autistas do que para os neurotípicos. Os autistas notoriamente têm algumas dificuldades na hora dessa resposta intuitiva a relações hierárquicas. Por um lado, de novo, isso teve importância na sobrevivência dos indivíduos da nossa espécie. Não é à toa que sobreviveram os autistas até hoje, né? Porque, principalmente em ambientes onde aquilo que estava tradicionalmente estabelecido começa a não funcionar mais, ambientes onde está havendo uma crise, uma guerra, uma mudança climática, alguma coisa assim, é importante que a gente considere as ideias pelo seu valor e não por quem está dando. Mas em situações onde a coisa está estável, é importante que a gente tenha um direcionamento hierárquico, porque senão sai todo mundo querendo mandar, cada um faz uma coisa, a gente não vai conseguir produzir aqueles resultados que dependem de um esforço coletivo. Então, a gente fazer a discussão do funcionamento desse tipo de situação, do quanto que o ser humano, enquanto um bicho de matilha, ele vai ter uma propensão à conformidade social e hierarquia, que são abrandadas, no caso dos autistas, e quando é que o autista usa isso a seu favor como um ponto forte, quando é que ele usa o seu conhecimento sobre a importância da hierarquia para se proteger de sofrimento, essa é uma outra coisa muito importante de ser discutida na psicoterapia de autistas, especialmente autistas nível 1 ou de qualquer nível que estejam dentro do mercado de trabalho. A moral da história é que, no que se refere às habilidades sociais, o objetivo, a meta, é ajudar esse cara não a ficar igual os neurotípicos, mas a ficar sendo o autista da turma. Então, como é que eu posso me enturmar, me encaixar, trabalhar bem com meus colegas de trabalho, ter boas relações na minha família, com os amigos, na academia, em qualquer lugar que eu vá, como é que eu posso ter essas boas relações sem conflitos desnecessários e sem rejeições desnecessárias, mas sem deixar de ser do meu jeito. Então, existe o jeito autista de responder à conformidade social, existe o jeito autista de lidar com hierarquia, que são questões que a gente faz levando em conta qual é a importância e o significado disso para os neurotípicos e, ao mesmo tempo, encontrando uma maneira confortável para nós de lidar com essas questões. E é mais ou menos por aí que a gente segue. A gente vai estar, então, trabalhando a aquisição dessas habilidades, o aumento da sensibilidade do autista a esses elementos, a percepção de quando esses elementos estão explicando o comportamento dos neurotípicos, que muitas vezes parecem incompreensíveis para os autistas, e direcionando o autista para esse lugar onde ele pode ser o autista da firma, mas totalmente incorporado na firma, o autista da turma, totalmente incorporado na turma, o autista da família, e assim por diante. Quando a gente trabalha dessa forma, a gente consegue fazer promoção de saúde mental. Então, assim, a gente está evitando sofrimento mental, sofrimento emocional, todo aquele que era desnecessário, assim, a gente só não vai se livrar de alguns episódios de sofrimento mental e emocional, aqueles na categoria do inevitável, do tipo, morreu alguém, não tem como não sofrer com isso, mas tem muitas fontes de sofrimento mental e emocional que a gente consegue evitar quando a gente trabalha dessa maneira e que propiciam ganhos muito significativos em termos tanto de saúde mental quanto de qualidade de vida para esses clientes, né? Quando a gente fala sem sofrimento mental, a gente está falando sem depressão, sem ansiedade. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando sem isolamento social, sem desregulação emocional, com uma boa rotina de sono, de alimentação, de atividade física e sendo capaz de se comportar de maneiras que te aproximem dos seus objetivos ou dos seus valores. O caminho
para esse resultado, no caso da psicoterapia dos autistas, ele passa, então, por esses dois elementos que a gente conversou na aula de hoje. Como é que eu lido com as questões que são diretamente controladas pela estrutura e funcionamento desse cérebro, como é que eu complemento os aprendizados das habilidades que ficaram em atraso, mas que o autista ainda pode aprender. Bom, depois de ter assistido essa aula, eu espero de todo o coração que vocês não voltem a cometer aqueles erros que eu comentei na aula 1, né, gente? Eu sei que essa aula é meio rapidinha, assim, é difícil a gente se aprofundar em coisas tão complexas e com tanta variedade de conteúdo assim, mas a gente está trazendo para vocês aqui as mínimas noções básicas a respeito do que é importante a gente considerar quando a gente está falando de psicoterapia para adultos autistas. Eu falei para vocês que eu ia mencionar também alguns princípios do que a gente chama de psicoterapia neuroafirmativa. Na verdade, quando a gente fala de práticas neuroafirmativas, a gente está falando de algo que pode e deve ser incorporado por qualquer profissional que atua no atendimento de pessoas autistas. As práticas neuroafirmativas, elas têm muito a ver com a validação desse jeito de ser. Então, de novo, quando eu tento ensinar um autista a se comportar igual a um neurotípico, em geral eu estou produzindo sofrimento mental, estou aumentando vulnerabilidade para depressão, para ansiedade, eu não estou fazendo um bom trabalho no cuidado desse autista. Então, as práticas neuroafirmativas, elas começam a partir dessa crença de que, olha, existe um jeito autista de ser e ele é válido. Então, a meta não é ensinar o autista a imitar neurotípico, a meta é ensinar o autista qual é o jeito autista de resolver problemas. Sendo assim, quando a gente está atendendo e a gente está exercitando a neuroafirmatividade nas nossas práticas, uma das coisas muito importantes de fazer é, eu preciso sempre supor competência muito antes do que imaginar incompetência. O que é que significa isso? Se eu estou na dúvida se a pessoa é ou não é capaz de fazer uma coisa, eu vou partir do princípio que é possível que ela consiga. Eu vou tentar, e aí eu só vou lidar com dificuldades que efetivamente estejam lá. Em outras palavras, eu não vou subestimar a inteligência ou a capacidade das pessoas autistas. Quando a gente está falando de autismo em adultos, isso é ainda mais importante, porque para que haja o desenvolvimento de repertório, é necessário. Então, por exemplo, todos esses comentários que eu fiz com vocês aqui a respeito das habilidades que ficaram em atraso e que os autistas precisam ser estimulados para aprender. Olha, estímulo, em geral, significa apresentação da demanda. E isso, em geral, acontece a partir do momento que eu retiro o suporte. Quando a gente é criança, seja autista, seja neurotípico, é natural que a gente receba suporte para uma série de coisas. Então, por exemplo, função executiva. Não tem nenhuma criança que agenda sua própria consulta com o pediatra, né? Quem sabe quando que precisa, com que frequência, que dia que é melhor, quem leva e traz a criança é o pai, a mãe. Então, isso é um tipo de suporte. A criança não está sendo demandada a decidir estrategicamente se é melhor ela ficar brincando no parquinho ou se é melhor ela ir no pediatra naquele dia. Para que essa habilidade seja aprendida, em algum momento esse suporte precisa ser retirado. Isso acontece na vida dos neurotípicos. No caso dos autistas, principalmente autistas adultos, é comum que a família, e às vezes até mesmo os profissionais, fiquem na dúvida se eu posso remover suporte de uma pessoa que, por definição, é alguém que precisa de suporte. A resposta é complexa porque ela depende do nível de dificuldade daquilo que você está apresentando. Para que eu possa saber até onde esse autista vai conseguir ir sozinho, eu preciso fazer a retirada desse suporte. Mas, como eu disse para vocês,
Se eu retiro o suporte e já o autista já vai parar imediatamente numa demanda altíssima, ele não vai conseguir desenvolver aquela habilidade. Então, eu tenho que ter uma sabedoria ali para saber qual suporte eu posso retirar, em qual intensidade, qual é a demanda que eu vou apresentar para esse autista, que esteja numa medida ideal para ele desenvolver repertório sem entrar em sofrimento. Isso aqui é um ajuste fino que a gente precisa fazer na psicoterapia de todo autista e que, se quem sabe um dia a gente tiver uma sociedade mais neuroafirmativa, que a gente vai ter esse tipo de conhecimento nas escolas, nas universidades, em todos os lugares onde os jovens autistas circulam, né? Que a gente tenha essa oportunidade de oferecer o suporte até onde ele é necessário e permitir que a retirada gradual do suporte propicie o desenvolvimento de repertório. Se eu nunca retiro o suporte, eu impeço que a pessoa desenvolva a habilidade. E aqui a gente tem um dos elementos mais importantes na psicoterapia, principalmente de jovens adultos. Isso está diretamente relacionado com uma prática neuroafirmativa, que é uma prática que não vai partir do princípio que essa pessoa vai precisar de suporte eternamente para tudo. É uma prática que vai querer investigar realmente até onde essa pessoa é capaz de ir sozinha e realmente qual é o tipo de suporte que, nesse caso, vai ser indispensável. Bom, então, com isso, a gente encerra essa segunda aula, onde eu estou dando para vocês as bases da metodologia da MAPA TEA-TDAH. Eu sei que tem bastante gente me mandando mensagem essa semana perguntando se eu vou abrir uma nova turma, e eu vou, mas eu não estava querendo entrar nesse assunto, pelo menos até agora, porque eu acho que o momento é de outra coisa. O que eu quero mesmo é que vocês aproveitem esse conteúdo que eu estou disponibilizando essa semana e que vocês, no mínimo, consigam entender tudo que está envolvido num atendimento eficaz e ético para um autista adulto, certo? Bom, e antes de encerrar, só queria dizer, olha, eu mandando um autocrítico aqui, é muito importante que você não perca a terceira aula. Ela vai sair com uma revisão completa desse conteúdo e eu também vou responder as principais dúvidas sobre os principais desafios que vocês encontram na prática clínica. Então, até aqui eu dei um grande geral e agora na próxima aula, a gente vai falar sobre algumas questões pontuais específicas que são mais desafiadoras. Se você ainda não entrou para o nosso grupo de WhatsApp, você está perdendo tempo, procura o botão verde na página abaixo desse vídeo e entre. Nesse grupo, a gente vai dar todos os avisos, o acesso a todos os materiais, tudo com antecedência, para você não perder nenhuma novidade. Então, por hoje é isso, e eu te espero na próxima aula.